Olá pessoal, aqui é o Pedro Magno e dessa vez a gente trouxe mais um vídeo aqui, só que eu convidei o Vitor Delia para vir com a gente. Se apresenta aí, Vitor. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Vitor, né? Eu sou um dos colaboradores do TDC. Eu faço pneumologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos e introdução aí à interpretação da espirometria. Beleza. É um exame que é muito visual, né, Vitor? Então por isso não dá. A gente trouxe, ó, o melhor jeito de explicar a espirometria que é num vídeo explicando as curvas, que lado que vai, o que que vai acontecer, né? Exato. E a gente achou interessante trazer esse tema, porque muitas vezes quando você vai ler espirometria nos livros, é um assunto muito difícil. E aí, assim, na minha opinião, tinha que ser um exame muito parecido com o eletrocardiograma, assim, sabe, para o cardiologista, é um exame do dia a dia, em que você tem que ter os principais conceitos para você chegar a conclusões para poder auxiliar no seu diagnóstico, mas de uma forma prática, um pouco menos teórica e que realmente ajude aí na condução do paciente. Perfeito. Acho que esse é o nosso objetivo. E falando de objetivo, qual que é o objetivo da aula hoje aqui, Vitor? Então, os objetivos são alguns, né? Primeiro a gente vai começar definindo o que é espirometria, vai pontuar aí algumas diferenças entre espirometria e prova de função pulmonar, que não são a mesma coisa, algumas indicações da espirometria, e aí não vai ter como fugir, a gente vai ter que falar um pouquinho de fisiologia, né? Então a gente vai entender o que são volumes e capacidade pulmonares, vai interpretar as duas principais curvas da espirometria, vamos avaliar, como avaliar, né? Vamos aprender como avaliar se uma espirometria foi bem realizada, falar dos principais diagnósticos espirométricos, e, finalmente, né, dos distúrbios obstrutivos, restritivos, um passo a passo para uma interpretação básica e comentar alguns casos clínicos para poder sedimentar o conhecimento que a gente está trabalhando. Vamos, então? Maravilha. Bora lá, bora então nessa primeira pergunta, né, que é bem ampla, filosófica, o que é espirometria aqui, Vitor? A minha intenção trazendo essa definição não é complicar, até porque a definição é bem simples. Então, espirometria vai ser um exame utilizado para medir a quantidade de fluxo de ar que entra e sai dos pulmões. Ponto. Certo. Mas tem uma chave aí nessa definição que é importante. A gente pode trocar essa sentença assim, de fluxo de ar que entra e sai dos pulmões para volume mobilizado. E isso vai ser importante para a gente entender por que a espirometria tem algumas limitações e por que a gente vai precisar, às vezes, de outros exames pulmonares, de função pulmonar, para poder dar alguns diagnósticos. Tá? Então, gravem isso. Espirometria mede o fluxo de ar mobilizado, que você consegue mobilizar entre uma inspiração e uma expiração. Tá? E aí a ideia é que espirometria faz parte de um grande grupo chamado provas de função pulmonar, né? Exatamente. Ele é só um pedacinho de todo esse grande estudo da função pulmonar. Aqui a gente só trouxe uma imagem ilustrativa, né, de um paciente fazendo, né, uma prova de uma espirometria. Então você vê a técnica, né, que geralmente é a pessoa que fica encorajando o paciente, né, dando aquele estímulo, enche o peito de ar e solta. A gente E, já e está. eu gosto de falar que é um dos locais mais barulhentos de um hospital, se tiver espirometria, é o local, porque vai, solta, 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 puxa, 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 que é para ter todo o volume que tá entrando e saindo, né? E cara, a gente acha que isso é besteira, mas o paciente, o exame que ele faz sem o estímulo, né, sem a gente gritando, e o exame com é totalmente diferente. Então, Entendi, assim, tem que entendi. fazer, não tem jeito. É Justo, importante a justo. gente ver só algumas importantes. Tem esse clipe nasal aí, que é para não vazar ar pelo nariz, né? Porque senão isso diminuiria o volume que é captado pela máquina. E, Tá. idealmente, também, a técnica, a gente acaba apertando assim um pouquinho a bochecha do paciente para que não vaze volume para a bochecha também, não fique acumulado nada na cavidade oral, porque isso pode Uhum. também falsamente reduzir a CVF, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Então, realmente, esse clipe nasal aí a gente usa e muitas vezes a gente também aperta assim, um pouquinho a bochecha do paciente para poder diminuir esse espaço morto aí da cavidade oral. Tá bom? Maravilha. Beleza. Então, a gente já pincelou um pouquinho, né? Então, beleza, espirometria eu entendi. É o exame que vai ver esse volume de ar mobilizado. Mas o que é prova de função pulmonar? Prova de função pulmonar é como se fosse um grupo mais amplo que engloba o maior número de exames. Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma câmara de pletismografia. A Uhum. pletismografia também é uma prova de função pulmonar em que a gente vai conseguir avaliar algumas coisas que a espirometria não consegue, como a capacidade pulmonar total, volume residual, e ajuda a gente, mais para frente, a gente vai comentar até muito mais nos distúrbios restritivos. Tá? Tá. Mas só lembrando, por que eu achei importante comentar isso? Porque às vezes a gente pega uns pedidos
e a pessoa escreve assim, solicito prova de função pulmonar, indicação suspeita de DPOC. E eu não sei o que a pessoa quis dizer, ela quer uma espirometria, ela quer uma DLCO, ela quer uma pletismografia, então é importante entender que prova de função pulmonar é um grupo de exames, tá? E aí que você pedir, você pode pedir indicado especificamente. Espirometria, difusão, pletismografia, dentre outros, tá bom? Perfeito. Então, a espirometria um dos exames que está dentro dessa prova de função pulmonar, que é o principal aqui, né, Vitor? Que geralmente é a, Exatamente. a porta de entrada aqui desse mundo. Isso. E aí, a depender dos resultados, pode ser que você precise de mais coisa, a depender da hipótese diagnóstica, mas um bom primeiro momento aqui seria a espirometria. E aí, a gente Exatamente. precisa saber as indicações agora, né? Exatamente. Com espirometria, cara, uma espirometria bem feita, você consegue resolver muita coisa. Quais são as indicações? Então, ela vai te auxiliar no diagnóstico de paciente com sinais e sintomas de doença pulmonar, tipo, pulmonares, ou seja, o paciente está com dispneia, a espirometria pode apontar para um grupo de diagnósticos mais específico, tá? Quantificar a magnitude de patologias pulmonares, ou seja, a gente vai ver que a gente consegue a gente vai ver que a gente consegue quantificar a gravidade dos distúrbios com base em valores espirométricos, em leves, moderados e graves. Sim. Avaliação pré-operatória, que a gente não vai comentar aqui, porque é uma aula à parte mais extensa. Se vocês quiserem, até podem pedir, a gente grava num segundo momento. Boa. Também serve para poder fazer uma monitorização de pneumopatias pós-tratamento, ou seja, vamos supor que o paciente tem uma pneumopatia, uma doença tercial, que vai ser submetido a uma pulsoterapia. Então, eu posso comparar a espirometria dele pré-pulso e pós-pulso, para eu conseguir quantificar se esse paciente realmente teve uma melhora de uma forma mais significativa e menos subjetiva, né? E monitorar a função pulmonar em exposições ocupacionais. O que é importante a gente entender aqui? Que a espirometria ela não vai ser um exame que vai dar um diagnóstico de uma doença específica. Ou seja, fiz uma espirometria, tenho asma, fiz uma espirometria, tenho DPLC, fiz uma espirometria, tenho uma doença tercial. Não. Ela vai te apontar a fisiopatologia daquele comprometimento pulmonar. Ou seja, essa dispneia que o paciente está tendo aponta mais para um distúrbio obstrutivo? Não, aponta mais para um distúrbio restritivo. Ou não, uma espirometria normal, tem que avaliar outras causas de dispneia. Então, ela é um exame que vai compor um quadro clínico, mas ela te ajuda principalmente a você entender a fisiopatologia do que está acontecendo com aqueles volumes e capacidades pulmonares, para você colocar isso também na sua anamnese, né, nos outros exames complementares e poder chegar num diagnóstico mais eficaz, tá bom? Eu gosto dessa ideia, Vitor, que é entender o que está acontecendo nos volumes do Isso. pulmão do paciente, né? E aí, baseado nisso, você fala, olha, isso, mas a clínica parece que é tal coisa, né? Exatamente. Ou seja, você nunca vai ver um laudo de espirometria dizendo assim, a paciente tem DPLC. Não existe, tá? A Perfeito. paciente tem asma. São diagnósticos clínicos e que você vai ser embasado por um possível resultado da sua espirometria, mas nunca vai dar um diagnóstico específico de uma doença, tá bom? Fechou, Vitor. Então, já entendemos o que ela faz parte de um grupo, as indicações. Agora a gente vai precisar entrar cada vez mais na espirometria e nesses volumes que você tem falado, né? Exatamente. Aqui, então, sem desespero, tá? Isso é uma figura clássica do Guyton, em que ele traduz aqui para a gente, de uma forma mais gráfica, os principais volumes e capacidades, tá bom? Certo. É importante entender que a gente vai ter 4 volumes, tá? O volume de reserva inspiratório, o volume corrente, o volume de reserva expiratório e o volume residual. A combinação de volumes gera as capacidades, tá? Então a gente vai ter 4 volumes principais e 4 capacidades principais, tá bom? É bem simples de entender. O volume corrente é uma ins e uma expiração normal. Quando você faz uma inspiração forçada, você chega no volume de reserva inspiratório. Quando você faz uma expiração forçada, você chega no volume de reserva expiratório e o volume que não é mobilizado, lembrando do que eu falei da definição de espirometria, o volume que não é mobilizado a gente chama de volume residual, tá? É o volume que fica ali dentro do pulmão que você não consegue mobilizar, certo? Então, o que você está me querendo dizer é que, como a espirometria a gente vê o quanto de volume está saindo e entrando, aquilo que não é mobilizado, a espirometria não vai descobrir, né? Não vai descobrir, não vai descobrir. Aí você vai precisar de uma pletismografia, que é aquele outro exame que a gente comentou, certo? Perfeito. Então tá. Volume corrente, aquele volume que entra e sai no momento habitual. E aí, se eu puxar todo o ar, ou se eu jogar todo o ar, eu vejo esses outros dois volumes que estão ali, Isso, né? os volumes de reserva, ins e expiratórios, tá? Perfeito. Aqui, passando para a capacidade, quando a gente está falando de espirometria,
a capacidade que mais importa para a gente é essa aqui, é a capacidade vital. E na espirometria, como ela é feita com uma manobra forçada, a gente chama de capacidade vital forçada, ou seja, CVF, não é isso? Beleza. É importante pensar na manobra. Quem já viu uma espirometria sabe como é. A gente pede para o paciente enche o peito de ar, então o paciente puxa e solta rápido e com força. Ele faz. O que eu estou medindo com isso? Quando eu peço ao paciente inspirar o ar, eu estou mobilizando o volume de reserva inspiratório. E quando eu peço para ele soltar o ar rápido e forte, a minha intenção é chegar aqui o máximo possível no volume residual. Ali, tentar realmente esvaziar todo o ar mobilizado dos pulmões. Isso é exatamente, quando a gente pode ver esse gráfico, a capacidade vital. Então, a manobra da espirometria serve para você conseguir aferir a capacidade vital, que na maioria dos centros é feito de forma forçada. Então, a gente tem esse F aí no final que forma CVF, capacidade vital forçada. E entendendo que a gente não consegue mobilizar o volume residual e, portanto, não consegue quantificar isso espirometricamente, a gente entende por que a gente precisa da timografia para caracterizar a capacidade pulmonar total. Porque, veja, a capacidade pulmonar total vai ser a capacidade vital mais o volume residual. Se eu não tenho o volume residual, eu não consigo quantificar a capacidade pulmonar total. Então, a espirometria vai me dar, basicamente, o que está aqui em branco. Certo. Entende? E eu não consigo calcular esse volume residual, o que, portanto, me limita a calcular a CPT, capacidade pulmonar total. Certo? Perfeito. Então, se eu tiver diante de uma doença que eu preciso saber a capacidade pulmonar total do paciente, para saber isso, eu vou precisar do volume residual e a espirometria não me dá não me dá a volume residual, então não me dá a CPT, né? Exatamente. O que a espirometria te dá vai ser aqui esses volumes que a gente falou, né, de reserva expiratória, né, e a capacidade vital forçada, e com isso vai fornecer os cálculos que a gente vai fazer mais para frente, tá bom? Mas show de bola. Quem já viu uma espirometria sendo feita, entende esse gráfico mais fácil, porque entendendo a manobra, você entende o que a gente quer que o paciente faça. O volume de reserva inspiratória, o volume de reserva expiratória e a capacidade vital forçada, tá bom? Tá ótimo, Vitor. Agora a gente precisa também entender que na espirometria vem umas curvas, né? Exatamente. Com o exame feito, o computador vai te dar duas curvas. A primeira dela é a curva do volume por tempo. Então, a gente vai ter aqui, nesse eixo aqui, o volume, que é medido em litros, e o tempo, que é medido em segundos. Essa curva é importante por alguns motivos. Primeiro, que é dela que vai sair a CVF, que eu já falei, né? Tá. Segundo, que tem um dado muito importante da espirometria, que a maioria das pessoas conhece, que é o VF1, tá? Volume expiratório forçado no primeiro segundo. Beleza. Por que o VF1 ele é tão importante? Ele é uma medida de volume, ou seja, quando você vai ver no laudo espirométrico, você vai ver que você vai ver VF1 de 1 litro, VF1 de 1,5 litro, VF1 de 1,8 litro, então é uma medida de volume. Mas, como ele é uma medida de volume que leva em consideração o tempo, ou seja, 1 segundo, ele te dá uma ideia de fluxo. Ele não é uma medida de fluxo, tá? Porque você vai ter um valor absoluto em litros. E fluxo, né, é um determinado volume sobre tempo. Então, ele não é uma medida de fluxo, mas ele te dá uma noção de fluxo. Gravem isso, tá? Então, quando você pensa no volume, mas grava na sua cabeça que a intenção foi te dar uma ideia de fluxo, entende? Tá. Então, beleza. Dentre essas curvas, o importante é a gente ver o VF1 e o CVF, tá? Passando aqui para a curva de fluxo, volume, tá? Então mudou um pouquinho. Aqui, nesse eixo, a gente vai ter o fluxo do paciente e nesse outro eixo aqui, a gente vai ter o volume expirado, tá bom? Então, aqui, o importante é, a gente vai ver a alça inspiratória, então o paciente vai fazer uma inspiração, tá? Que exatamente o volume que vai ser expirado, né? Então ele faz a inspiração e depois ele solta rápido e com força. Quando a gente fala para o paciente soltar rápido e com força, a gente quer que ele faça um pico de fluxo, tá? Isso é o que é o mais importante ser visto nessa curva. Se o paciente conseguiu fazer um pico de fluxo, porque isso vai te dizer se essa espirometria foi bem realizada, se o esforço foi bem realizado desse paciente, certo?
Entendi. Então, essa parte de cima, ela ter esse pico, é um dos parâmetros, né, que avalia. Isso. Vitor, eu sempre tive muita dificuldade de entender que a parte de baixo é inspiração e a parte de cima é expiração. A ideia é que não é o paciente, né? É o aparelho na frente do paciente, né? Exatamente. Se você Então, está inspirando, você está afastando o ar você tá afastando o ar, né, da parte da máquina que está fazendo essa contabilidade. Então, você está puxando para um valor negativo. Quando você expira, você está jogando ar para dentro da máquina, do espirômetro. Então, o valor se torna positivo. O valor de referência é a máquina e não o paciente, tá? Maravilha. Fechou. Agora, com base nessas duas curvas, só de olhar elas, a gente consegue entender se uma espirometria, pelo menos parcialmente, se uma espirometria foi bem realizada. O que eu preciso ver em cada curva? Uma delas a gente até conversou. Na curva de volume e tempo, tem duas coisas que eu preciso ver, tá? Primeiro, se o paciente conseguiu fazer um platô. Eu quero dizer com platô. Ou seja, você começa a manobra e você pede para o paciente, enche o peito de ar e solta rápido e com força. Quando ele solta rápido e com força, o volume começa a subir, até que o tempo continua correndo, mas o volume não sobe mais. Ou seja, eu consegui chegar no volume expiratório máximo. Não sobrou nenhum volume pulmonar além do volume residual. Ou seja, todo o volume mobilizado foi realmente captado pela máquina. O paciente conseguiu expirar tudo, tá? Não parece que ia ter mais coisa, né? Parece que já chegou Exatamente. no nível que não vai mais subir, não vai mais subir. É literalmente um platô, tá? Chegou num platô, atingiu um platô. A segunda coisa é que a maioria dos pacientes, para atingir um platô, precisa de 6 segundos de tempo expiratório. Então, tem que durar pelo menos 6 segundos e tem que atingir um platô. A gente vai conversar que nos pacientes obstrutivos, talvez 6 segundos não seja o tempo suficiente, tá bom? Mas mais para frente. Já na curva de fluxo, volume, a coisa mais importante de ser avaliada é se o paciente fez pico, tá? Se você conseguiu avaliar se o paciente fez pico e tem um pico ideal, já é bem suficiente. Mas também a gente tem que ver a morfologia das curvas. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. A curva fluxo-volume tem que ter exatamente essa morfologia aqui, ou algo muito próximo a isso. Qualquer obstrução, paciente que, enfim, hesitou na hora de fazer a expiração, isso aparece na curva de fluxo e a gente consegue identificar que talvez a manobra não tenha sido adequada. A curva de fluxo-volume, ela, vamos dizer assim, ela é mais sensível para poder identificar se o paciente fez a manobra correta do que a curva de volume-tempo, tá? Então, a gente vai ter que prestar bem atenção nessa curva para poder avaliar a qualidade de uma espirometria, beleza? Beleza. Seguindo em frente, tá? Então, começando pela curva de fluxo-volume, tá bom? O que a gente tem que ver? Mais importante, verificar se há efetivamente um pico na curva de fluxo-volume, tá? Fechou. Então, esse pico é o mais importante. Tá bem. Segunda coisa, se você teve uma alça inspiratória que tem essa morfologia aqui, exatamente essa concavidade, tá? Se não teve nenhuma obstrução. Eu vou mostrar para vocês depois imagens de curvas mal realizadas, tá? E se houve interferência durante a expiração. Uma interferência muito comum é que na hora que os pacientes vão fazer a expiração forçada, às vezes a língua entra na frente do bucal. Realmente é difícil a manobra. E você consegue ver isso na curva. Isso pode limitar também sua CVF, porque é um período ali que você não pode não conseguir colocar todo o fluxo para dentro da máquina, né? Olha aqui. Então, isso aqui são curvas, a parte expiratória da curva de fluxo-volume. Então, você vê, por exemplo, aqui o paciente fez um pico tardio porque ele hesitou. Aqui o paciente não fez pico. Aqui que eu falei, aqui aconteceu alguma obstrução, alguma interferência no final da expiração. Pode ter sido a língua que entrou na frente do bucal. Então, assim, aqui o paciente expira, pega um ar e expira de novo. Então, basicamente, essa curva não tem como contabilizar. Então, tem várias morfologias de curva em que podem te indicar que uma espirometria não foi bem realizada. Cara, vocês não precisam saber exatamente qual morfologia de curva indica qualquer coisa, mas é interessante que vocês tenham gravado qual é a morfologia normal da curva e se ela fez ou não pico. Com isso, você já consegue saber se essa espirometria foi bem ou não realizada, tá bom? Acho o ponto que você trouxe também, que não é um exame necessariamente fácil de fazer, né? Acho é que bem difícil.
E às vezes a gente está falando com pessoas mais idosas e está pesquisando doença, o paciente às vezes não está no momento saudável da vida dele. Então, existe toda uma dificuldade que aí tem que ser avaliado se está bem feito ou não, né? Faz parte de uma avaliação de um exame. O que mais, Vitor? Exatamente. É a mesma coisa que o elétrico, né? Quando você tem que saber que o eletrodo está invertido. Então, basicamente, Bom. é essa parte técnica da coisa. Você saber se o que você está interpretando faz sentido ou não. E na curva volume-tempo, você tem que avaliar se o paciente conseguiu fazer uma inspiração de pelo menos 6 segundos, avaliar se a curva faz um platô, foi isso que a gente comentou. E nos pacientes obstrutivos, a gente vai comentar que os pacientes obstrutivos têm uma dificuldade à expiração, tá? E tem uma redução de fluxo. Então, a duração tem que ter de pelo menos de 10 a 15 segundos, porque senão esses pacientes não conseguem fazer o platô e a gente fala que eles amputam a CVF. Você pode ter uma CVF falsamente reduzida porque o exame foi interrompido de forma precoce, tá bom? Ok. Justamente por estar obstrutivo, parece que o ar vai durar mais tempo, né? Exatamente. Okay. E lembrar que dessa curva são retirados dois principais parâmetros avaliados, tá? A CVF e a VF1. Ou seja, da curva volume e tempo, você vai tirar os principais parâmetros que você vai interpretar da espirometria. Já da curva de fluxo-volume, você vai ter mais indicativos que se o seu exame foi bem feito ou não. Deu para entender? Ah, perfeito. Apesar de também vão ter coisas que você vai levar em análise, que você vai levar em consideração da curva fluxo-volume, tá bom? Maravilha. Certo? Agora, essa parte aqui é um pouco mais técnica para quem vai realizar espirometria. Ou seja, se você for residente de pneumologia, você trabalha com prova de função, você vê que isso aqui é calculado e isso leva em consideração também para você saber se o seu exame que você fez foi bem feito ou não. Vou dar uma passada rápida, a minha intenção não é que todo mundo saiba isso, mas eu acho que, já que a gente está comentando da técnica, eu acho importante, até porque tem gente que vai realmente se interessar pelo exame e vai querer fazer o exame, tá bom? Ok. Então, você tem que ter pelo menos três testes aceitáveis e reprodutíveis. 3 testes, e você tem um número máximo de testes que você pode fazer. Você pode fazer até 8 testes. Se o paciente, em 8 testes, em 8 tentativas, não conseguiu fazer de forma adequada o exame, encerrou. Ele tem que ir para casa e voltar outro dia, porque aí você começa a ter um exame falsamente alterado por conta de fadiga mesmo, de cansaço. Sim, tá bom? Sim. Você tem que ver se o paciente... Só imaginar a pessoa na 10ª tentativa. Não dá. Aí conseguiu, mas conseguiu a que custo, né? E como, né? Exatamente. Legal. Então, e desses 8 tem que ser pelo menos 3 testes aceitáveis, tá? Aceitáveis, a gente considera, né, uma variação entre a CVF e o VF1, entre, né, as curvas de pelo menos 150 ml, né, menos 150 ml. Tem que ter evidência de inspiração máxima antes do início do teste, tá bom? Isso você consegue, como eu falei, ver na curva de fluxo-volume pela alça inspiratória e avaliar se foi tudo bem também na expiração, tá bom? Tem que ter evidência de esforço máximo, ou seja, o paciente tem que ficar cansado mesmo. O volume extrapolado, que é algo que a máquina vai calcular para você, ele tem que ser menor que 5% da CVF ou 150 ml, né, ou 0,150 litros. O que for maior, ou seja, se você tem uma CVF em que os 5% dela é maior do que 150 ml, você vai usar 5% da CVF. Mas, no geral, 150 ml é o suficiente. A diferença entre os 3 maiores valores do pico de fluxo tem que ser menor que 10%, ou meio litro por segundo, o que for maior também. E você tem que ter a ideia é para não pegar variações muito grandes, né? Por que a pessoa variou tanto, né? Um pico Exatamente. de fluxo alto, O mesmo pico de fluxo paciente, baixo. você não pode no mesmo paciente ter uma variação muito grande durante o teste, senão a curva passa a não ser reprodutível e aceitável, tá bom? Uhum. E a expiração também tem que ser sem hesitação. Isso é a parte mais difícil. Geralmente o paciente hesita um pouco, começa um fluxo mais com um ângulo um pouco menor, depois ele faz realmente a expiração máxima dele. Tá ótimo. Tem que ter uma duração satisfatória do teste, em geral, maior que 6 segundos. Tem que ter pelo menos 10 segundos de presença de obstrução, idealmente 15 segundos. Tem que ter platô no último segundo. E aqui o pessoal coloca nos guidelines, tem que ter desconforto acentuado ou risco de síncope. Talvez risco de síncope seja um pouco exagerado. Parece que é um passo a mais, né? Entendi, exatamente. concordo. Mas você realmente vê que o paciente fica realmente cansado depois do exame, tá bom? Ainda mais se você tiver pletismografia e difusão no mesmo exame. Realmente o pessoal termina bem cansado. Show de bola. E, com base nisso, a gente vai tentar enquadrar esse paciente em 4 diagnósticos principais. Não são os únicos. Mas se vocês saírem da aulinha aqui sabendo esses 4, a gente já fica feliz da vida. Que é, o paciente tem uma espirometria normal,
Paciente que tem possível restrição, lembrando que se a gente não mede o volume residual por ele não ser um volume mobilizado, a gente não vai conseguir dar diagnóstico de doença restritiva, a gente vai precisar da pletismografia. A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Tá. Se o paciente tem distúrbio obstrutivo, e dentro desses obstrutivos, se ele pode ter um distúrbio misto ou se ele tem um volume residual elevado associado, tá bom? E a gente vai ver como a gente consegue inferir que esse volume residual está aumentado também por conta da espirometria. Beleza? Fechou. Com esses 4 principais diagnósticos em mente, agora a gente vai explorar cada um deles nos próximos vídeos, correto? Correto. Bora lá. Vamos lá?